Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Loda Rosa. E, gente, vocês já. Eu vou começar um vídeo já falando sobre. É meio que uma metalinguagem, assim, de certa forma, que eu estou fazendo. Por quê? Quando a gente fala meta, por exemplo, seria falar da coisa que se está falando. Vamos dizer assim, o assunto, o tópico e a estrutura é a mesma coisa. Não é sobre isso que eu vou tratar, mas interessante é que deu espaço para trazer isso. Então, quando alguém fala metalinguagem, por exemplo, é linguagem para se falar de linguagem. Então, metalinguagem, por exemplo, a gente vai ter um filme falando sobre filmes. Pânico, Scream, por exemplo. A gente vai ter poemas falando sobre poemas, sabe? Por exemplo, isso seria metalinguagem, certo? Mas enfim, não é isso que eu quero trazer. O que eu quero trazer essencialmente é muitas vezes dissociam a questão da reflexão, da filosofia, da gramática. Então, por exemplo, tu vai ver muitas pessoas, até doutores, assim, pessoas renomadas no campo, que falam da gramática como se fosse um negócio assim para bonitinho, um negócio que tá ali porque acharam bonito, mas não precisa disso aí não. Isso aí dá nada, não precisa disso aí não. Gente, estúpido, absolutamente estúpido falar uma coisa dessa, por quê? Preciso fazer um machado. O que acontece? Tudo bem que, por exemplo, tu pega o início da gramática e tem a questão, se fala bastante de uma questão objetiva, de beleza, certo? Uma beleza objetiva, uma beleza profunda, assim, que a gente vê em movimentos como barroco, por exemplo, não sei se dá para ouvir a moto passando, mas o problema é, normalmente, ó, eu sou neurodivergente, a pulseira aqui, que é uma grande forma de identificação que não serve para nada, né? Só para bonito. Mas a gramática é extremamente importante porque, se a gente para pensar, eu estava falando daquela questão de língua ser psíquica, certo? Se a língua é psíquica, isso não significa que não faça parte da língua de alguma forma a manifestação. Vocês viram isso? A manifestação linguística. Uma manifestação linguística seria a substância da língua. Ou seja, aquela coisa substancial, aquela coisa que de fato existe, certo? Só que a língua em si está aqui na nossa mente. Então, é um sistema de códigos que só a gente pode codificar, só a gente pode decodificar esses códigos, certo? A gente codifica, vamos dizer assim, criar palavras, por exemplo, para citar de uma forma brusca, em conjunto, e a gente decodifica basicamente individualmente, no sentido de que cada pessoa vai fazer sua própria decodificação daquilo. Todavia, essa pessoa vai se basear nas questões principais, assim, de conceitos principais, as palavras mais usadas para se referir àquele termo, e eu vou perder minha casa se eu não vier por aqui. Eu lembro que tinha uma caverna por aqui, aliás. Eu nem sei se eu tô na condição de ir numa... eu tô cheio de carne, acho que dá pra ir sim. Tá, mas enfim. Então, vamos imaginar, por exemplo, a língua é o seguinte. Sabe a língua, vamos dizer da seguinte forma. Tem back-end e front-end, certo? Se eu não estou enganado. De questão de programação. Se eu não estou enganado. Então vamos falar para garantir que eu não vou estar enganado, falar em design e análise de desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Designer gráfico, análise de desenvolvimento de sistemas. Pelo que eu entendo, pelo que eu sei, tu tem um que vai fazer todos os códigos, tudo que faz toda coisa funcionar, e como a gente vê aquela coisa, o site, por exemplo, se está desenvolvendo um site, vai ser baseado no trabalho do designer, daquele front-end ali, por exemplo. Back-end, se eu não me engano, vai ser aquela questão do tudo está funcionando a partir daquilo ali. Aquilo ali é toda a estrutura do site. Mas a substância do site, o que as pessoas vão ver daquilo, é quando elas digitam o URL ali, o link do negócio, e levam elas para o site. Tem que guardar algumas coisinhas. Então, vamos pensar dessa seguinte forma.
que a estrutura da língua é como se fosse a linguagem de programação, a estrutura, todo o código necessário para fazer aquele site, correto? Enquanto a substância seria o design do site, sabe? De certa forma, não estou querendo simplificar tanto ao mesmo tempo. Mas a questão é essa, gente. Quando a gente fala em gramática, a gente não está criando coisa do nada, até alguns doutores fariam vocês pensar, sabe? Ah, quem sou eu para criticar um doutor, né? Mas enfim, a questão é o seguinte, gente. Tem uma questão essencial de reflexão quando a gente fala de gramática. Nem que seja para dizer, por exemplo, isso aqui é mais bonito porque X, isso aqui é mais feio porque Y, certo? Tem pessoas que vão argumentar em favor de uma beleza objetiva e pessoas que vão argumentar numa subjetividade de, não, beleza é um padrão e algumas pessoas se adequam, outras pessoas não, mas cada um é bonito do seu jeito. Eu sou sempre eu sou sempre uma pessoa que vai prezar tanto por uma questão subjetiva, no sentido de que eu vou ver os miambres, as nuances, e eu vou sempre ser o advogado do diabo, assim, certo? Se vocês não nunca ouviram esse termo, pesquisem, porque é muito interessante. Eu digo pesquisa, eu posso explicar sim, mas é muito mais interessante que vocês pesquisem, caso vocês nunca tenham ouvido falar. Ai, meu Deus. E... Mas ainda assim, eu sempre vou querer ver relatividade nas coisas, não porque eu acho que elas são necessariamente relativas, mas porque eu gosto de colocar o argumento num conflito ali, ver se ele se sustenta, entendeu? Então, a argumentação retórica é algo essencialmente filosófico e linguístico, certo? Porque é um combate de ideias. Esse combate está de que forma? No campo da linguagem, no campo da discussão. Aí a gente pode falar em dialética de Platão, por exemplo, sabe? Dos diálogos platônicos. Pura dialética, assim. Algumas pessoas falam retórica, algumas pessoas falam em dialética para se referir à dialética hegeliana, por exemplo. Beleza. Mas não é isso que eu estou querendo dizer nesse caso, tá? Eu estou querendo dizer, essencialmente, que vai sim ter debate sobre, por exemplo, não, mas é tudo muito subjetivo e depende. Outras pessoas que são excessivamente, não, é isso e acabou, é isso e acabou. E aí, o que acontece? Normalmente as pessoas que são extremamente, excessivamente subjetivas não chegam em lugar nenhum, essa que é a verdade. E as pessoas que são excessivamente objetivas têm que ficar reiterando a opinião, assim, reatualizando a opinião, falar, não, mas o que eu quis dizer foi isso. Não, mas eu. Não, você me interpretou mal. E aí por quê? Porque vai chegando novos fatos, assim, novas constatações, vamos dizer, e que determinam que essa pessoa estava errada. Entendeu? O que ela achou que estava objetivamente correto, na verdade, foi só uma concepção que ela tinha. Certo? Então, normalmente, quando alguém fala cara ou coroa, eu falo caroa, eu falo corá. Sei lá o que eu tô falando. Só que o que eu estou querendo dizer é, pra mim a moeda cai no meio, entendeu? A moeda cai de lado no negócio, entendeu? A moeda não cai nem na cara e na coroa. Normalmente você tem que decidir entre duas partes, vai ser as duas partes ou nenhuma das partes. Não vou escolher só uma não, certo? Então, como que eu proponho a pensar? Sempre ter criticidade nessas questões, tá? Então, não é só porque uma pessoa é uma doutora que qualquer pessoa que é doutor, tá, tem um doutorado, então o argumento dessa pessoa é válido. Não é assim que funciona. Só tenho duas lãs, era pra eu ter mais. Será que eu guardei aqui? Ah, guardei sim. Tá, vou fazer mais uma caminho. Isso é uma coisa, vocês vão pra escola pra... Vocês vão pra escola, vocês vão pra faculdade, enfim, eu não sei qual que é o demográfico do meu canal. Eu pensava que era criança, mas eu vi que tem umas pessoas maior de idade que... Não digo criança, né, mas jovem, assim, fundamental, pro ensino médio, vamos dizer, mas tem... Em tese, se vocês não mentiram na idade de vocês, tem alguns de maior de idade, né? Mas, enfim. E aí, qual a questão, gente? Vocês precisam ter criticidade para absolutamente tudo na vida de vocês. Não tem que tomar nada como dado, certo? Então, esse cara é doutor. Esse cara é doutor, eu vou ouvir. Claro, tem posições, assim, vamos dizer, hierarquias e autoridades de certo assunto. O diretor entendido do assunto, por exemplo, vai lá e, pô, beleza. Vou levar mais em conta porque tu tem um estudo. Mas não quer dizer que eu vou engolir a seco tudo que essa pessoa está fazendo. Primeiro, eu vou ter criticidade quando eu estou analisando qualquer texto.
certo? Qualquer enunciado ali. Então, beleza, tu é doutor, mas eu acho que não faz o menor sentido o que tu falou. E se a pessoa vier com um argumento tipo, mas eu sou doutor, ao invés de se explicar, aí já fica bravo o negócio, porque demonstra que a pessoa realmente não tem domínio e ela simplesmente usa o doutorado como título, né? Aliás, parece que eu tô, tipo, sendo passivo-agressivo falando sobre alguém. Não, é só uma coisa que me incomoda, assim, bastante. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque tem muita gente que vai lá e fala: ah, não, gramática é só um negócio pra bonito. Língua é a mesma estrutura. Aí outras pessoas falam: não, que esse negócio de língua. Quer dizer, língua é só estrutura. Que negócio de língua ser estrutura? Língua é só substância. Tu consegue ver a estrutura? Não consegue ver, então não existe. Sabe, é os dois, gente. Isso é uma mensagem pra mim, eu acho. Que isso, velho? Formou uma cruz perfeitinha. Nossa senhora. Tá, enfim. Acho que, né? Mas enfim. Acho que isso não é tão incomum, na verdade, mas eu fiquei muito espantado. Mas. Então, isso é uma coisa que eu proponho, é vocês terem criticidade na análise, que é meio que uma retomada da questão da análise do discurso. Mas falando sobre gramática, por que gramática essencialmente precisa de reflexão filosófica? Porque, primeiro, vocês vão para a escola, vocês têm que fazer uma reflexão filosófica só de estar lá, porque vocês estão obrigados, se vocês forem na manha ali de, pô, tenho que estar aqui. Tá, tu já tem que estar aí. Tu não tem que ter uma mentalidade horrível, negativa, entendeu? Então tenta pelo menos tirar algo de bom dessa tua obrigatoriedade. Tu é obrigado a comer também, tu adora, toda vez que tu tem um prato de comida na tua frente, tu adora comer. Então tu não deixa de gostar de uma coisa normalmente porque tu é obrigado. E sim porque tu se sente obrigado, tu se sente impelido, coagido a fazer aquela coisa. Certo? Eu precisava de uma areia. Mas enfim, quando a gente está analisando a estrutura, que é algo psíquico, acredito que é mais óbvio, assim, porque pensar filosoficamente, porque essencialmente são coisas que fazem parte da nossa psique, vão influenciar a forma que a gente percebe o mundo e tudo mais, mas isso passa, como eu tentei demonstrar ali pelo vídeo de análise do discurso, o que está acontecendo com esse lugar, cara? Com o vídeo de análise do discurso, que o discurso, por exemplo, seria substância, ou seja, seria a manifestação linguística da língua. Então, aquele enunciado completo ali, aquele texto ali, pô, discurso, certo? Então, quando essa coisa que está aqui dentro passa pelo processo de enunciação, certo? E se completa, se manifesta, se materializa é o discurso, ok? E aí qual que é o problema? A gramática vai lidar essencialmente com isso, com a questão material, com a substância, certo? Fora da estrutura, sim. Claro, se vocês forem ver, tem tipos e tipos de gramática, né? Por exemplo, uma gramática gerativa, não estou afim de colocar no quadro agora, mas uma gramática gerativa. Aliás, deixa eu tentar fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Pensei que tinha travado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho. Vou pausar o vídeo bem rapidinho. Isso aqui que eu coloquei no quadro é algo que vai se aproximar mais da estrutura. Claro, como sendo gramática, ainda é substância. Todavia, se aproxima mais da estrutura por quê? Porque tu pode usar esse modelo aqui, isso aqui é um modelo básico, só coloquei uma parte do que poderia ser uma análise sintática, para analisar qualquer língua, essencialmente. E aí, tu tá vendo que tem em comum, a partir do cérebro, a partir do da psique, da questão psíquica, né? Não é exatamente psicológico, mas da questão mental, cerebral da pessoa, as questões de como, a partir da questão de como é que essa estrutura pode se manifestar, certo? Então essas são as possibilidades de manifestação da substância, da manifestação da estrutura que vai ser a substância, perdão, certo? Então, algumas formas de ver só, gente, certo? E a questão é o seguinte, vocês não acham que tem que parar para pensar o negócio? Porque vocês veem, junta tanta coisa, fonológico, morfológico, sintático, só de tu ter que aguentar uma aula, às vezes tu tem que começar a pensar, por que eu tô aqui, pelo amor de Deus? Sabe, uma filosofia mais existencial. Mas a questão, essencialmente, gente, é que, por exemplo, vocês
pergunta, né? O que é filosofia, por exemplo? Vamos falar puramente, assim, basicamente, que é uma questão relacionada ao pensamento, certo? Agora, o que eu colocaria? Qualquer momento que tu está questionando algo que é dado como posto, tu está essencialmente agindo, vamos dizer dessa forma, tu está fazendo um ato filosófico, tu está agindo de forma filosófica. Por quê? Porque, para mim, filosofia é muito ligado com lógica, certo? Então, tu pensa nos filósofos, por exemplo, ali ponderando sobre a razão e sobre a vida e sobre, enfim, não importa se é metafísica, não importa se é dialética, não importa se é materialismo, não importa. Essas questões são análises da realidade a partir da perspectiva da pessoa que está analisando, certo? Então tu pega a razão e tu junta com a lógica. Então é uma análise da realidade, só que mais aprofundada, assim. Então toda vez assim que tu para pensar duas vezes, tu pensa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso e não outra coisa? Certo? Então vocês podem primeiro estudar a gramática de forma agindo de forma filosófica, assim, pensando de forma filosófica, assim como a gramática foi feita de forma filosófica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as coisas não estão ali puramente arbitrárias. A língua sim é arbitrária, mas finalmente tendo um pouquinho de ação no vídeo, né? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece, gente? A língua, apesar de ser arbitrária, a manifestação da língua, ela vai tentar, ou seja, a substância, ela vai tentar dar uma certa formalizada no negócio, entendeu? Então, tipo, tu tem que ter padrões, regras específicas para tu dar uma forma para essa estrutura toda, entendeu? Assim como num site tu tem que ter o design, porque senão vai ser um monte de linha de código assim solta por aí que não faz o menor sentido. Tu tem que dar um sentido àquela coisa que é arbitrária, certo? Então a questão essencialmente vai ser essa: a gramática serve para dar um sentido. Então, como é que tu vai me dizer que uma coisa que serve para dar sentido, que serve para dar forma a algo, não é essencialmente filosófico, sabe? Qual que é a regra que vai funcionar melhor? E vocês estão ali analisando a estrutura, algo que é abstrato, que é arbitrário, sabe? E vocês estão ponderando sobre essa questão e estão decidindo maneiras mais eficientes de se organizar a língua, por exemplo. Vocês vão ter que considerar isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Já tem uma questão filosófica aí, quando a gente fala isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. De acordo com o quê? De acordo com quem? Autoridade X. Tá, o que concedeu essa autoridade para essa pessoa? É inevitável, gente. Vocês não vão conseguir dissociar filosofia de linguística. Vocês não vão conseguir dissociar filosofia de gramática também. Se vocês se esforçarem um pouquinho, talvez vocês consigam, né? Mas o que eu estou querendo dizer é: ajudaria muito o ensino de gramática a gente pensar de uma forma um pouquinho mais filosófica, ter um pouquinho mais de reflexão quando a gente vai dar uma analisada nas regras gramaticais. Então, pensa o seguinte: assim como regras gramaticais vêm, vamos dizer, nascem, se desenvolvem assim, elas morrem. Então, elas caem em desuso. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, tu vai ter ali que tu não pode falar te amo. Não sei se vocês sabiam dessa. Em tese, nem sei se está válida essa regra, vou ser bem sincero, porque eu nunca mais vi ninguém falando isso. Mas, em tese, tu não poderia falar te amo. Olha, o negócio tá aceso, não era pra estar. Em tese, não poderia falar te amo, tu poderia falar amo-te. Por quê? Porque aquele pronome oblíquo ali não começa, teria que ser um pronome átono. Beleza, vai pra depois. Certamente tem uma razão que eles pararam pra pensar, tipo, não, vamos refletir aqui. Por que que isso aqui soa errado? Quando vocês estão falando isso aqui soa errado, não soa errado quando o professor pergunta? Ah, quando vocês falam, vou te dizer. Não, falem, te direi. Não sou errado, não sei o que, não sei o que. Eles estão parando para vocês refletirem sobre o uso da língua. Entendeu? É essencialmente um ato filosófico. Certo? Quando vocês param para refletir sobre variação linguística, qual o tipo de língua é o tipo de língua correto? Aí vocês já estão meio que fazendo um juízo de valor, querendo ou não, assim, muitas vezes, né? Não estou falando necessariamente.
Ou fala em variação linguística. Por que a minha identidade linguística é válida? O que valida a minha identidade linguística? São todas questões o tempo todo, que eu fiz isso no último vídeo já. São todas questões o tempo todo que vão estar presentes no estudo de gramática de vocês. Certo? Então pensa, por que é sujeito? Tem um motivo de se chamar sujeito. Tem um motivo ali morfológico, sabe? Associado com a função sintática daquela coisa, por exemplo. Então vocês não vão na pura decoreba, vocês têm que parar para refletir sobre o que cada coisa significa, entendeu? E vocês têm que pensar o propósito de vocês estarem estudando gramática antes de vocês estudarem gramática. A gramática não foi feita sem filosofia, sem ser pautada em uma reflexão ali, então não foi só porque acharam bonito, mas sim porque fazia sentido. Eles analisaram a realidade e perceberam. Isso funciona de uma forma... Se a gente colocar essas regras, funciona de uma forma mais eficiente. Então, beleza. Então, a formulação da gramática passou por um processo filosófico, assim como o estudo da gramática sempre passa por um processo filosófico. Assim como qualquer outra coisa. Porque tudo passa por pensamento, tudo passa por linguagem. Para pensar, vocês têm que usar a linguagem. Para usar a linguagem, vocês têm que pensar. Etc, etc. Certo? Esse vídeo eu acho que já está longo bastante. Beleza?